Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um outro tipo de transistor que é o transistor JFET, que ele tem algumas similaridades com o transistor MOSFET. Tá? A gente vai estudar os circuitos de polarização, o funcionamento, a operação dele, né? E a gente vai ver também que quando ele está operando como amplificador, ele tem um funcionamento muito similar ao do MOSFET. Construído o transistor JFET, né? Ele é um material tipo N em que você faz dopagens para ter materiais tipo P na lateral, né? E com isso, o contato desses materiais tipo P a gente chama de terminal de gate, tá? E o dreno e a fonte são os outros dois terminais aqui das extremidades, tá? O transistor JFET, a sigla dele significa transistor de efeito de campo de junção, né? E uma das características interessantes aqui é que se você colocar, por exemplo, um multímetro aqui do dreno para a fonte, sem estar energizado, sem, né, conectar nada ao gate do teu MOSFET, você vai medir uma resistência que é a resistência do material tipo N, vai dar em torno aí de uns 100, 200 ohms, depende do MOSFET, tá? Mas você vai medir uma resistência porque você tem direto aqui o material tipo N dos dois lados, né? É diferente, por exemplo, do MOSFET, que o canal não está formado aqui, tá? O canal tá aqui, ó. O canal tipo N já está ligado, ou seja, a gente diz que esse tipo de transistor é um transistor sempre ligado, porque quando a gente vai ver que a gente vai precisar colocar uma tensão para desligar ele, tá? Porque ele já conduz corrente, tá? Ele conduz corrente sem você fazer nada, né? Tá? É, outra questão também importante é que você tem uma formação de uma junção PN aqui entre cada um dos extremos aqui, ou seja, dos pontos do gate, né? Então você vai ter essa questão que vai ser como se fosse um diodo, tá? Isso vai ser importante a gente lembrar, né? E o símbolo do MOSFET em geral é utilizado esse símbolo. Tem algumas variações, desculpe, do JFET, né? Tem algumas variações, mas o símbolo do JFET tende a ser mais ou menos dessa forma, né? Não tem mais aquele outro símbolo igual ao do MOSFET que indicando a capacitância, porque ele não tem um efeito de capacitância nele, né? A gente vai ver que ele funciona de outra maneira, ok? Entender como que o MOSFET, ou melhor, o JFET consegue fazer o controle aí da corrente, né, da condutividade, né? Que a gente viu que se você colocar um multímetro e um ohmímetro entre o dreno e fonte, ele vai dar uma resistência, ou seja, ele já passa a corrente, né? Então, na realidade, a gente chama de um dispositivo que está sempre ligado. Eu preciso, na verdade, fazer algo para desligar ele, para diminuir a condução de corrente, né? Então, o que a gente faz na prática é colocar aqui uma tensão no gate negativa, tá? Em relação à fonte, né? Tá? Então, se eu coloco aqui uma tensão menos no P, tá? E a mais aqui no terminal N, lembra que a gente tem diodos aqui? Eles estão sendo polarizados reversamente, tá? Então, se eles estão sendo polarizados reversamente, tá? Você vai ter o surgimento de uma camada de depressão, tá? Então, aqui, ó, estou colocando aqui a camada, a região de depressão. Então, imagine que a gente está aqui com uma tensão VG, por exemplo, de 1 volt negativo, né? Então, você vai ter uma região de depressão aqui, e nessa região de depressão, tá? Não tem cargas, né? Então, aqui eu tô como se eu estivesse pegando, se eu pensar aqui em termos de corrente, tá? Eu estou diminuindo aqui o espaço aqui para passar a corrente. Então, a corrente vai sendo reduzida, a corrente que passa do dreno para a fonte, tá? Em termos de elétrons. Lembra que a corrente convencional vem da fonte para o dreno, né? Tá? Então, se eu coloco uma tensão VG de 1 volt, eu vou estar polarizando reversamente em 1 volt esses diodos e eu tenho a região de depressão. Digamos que eu aumente um pouco mais aí a tensão VG para 2 volts. Tá? Aí eu começo a ver que as regiões de depressão estão começando a chegar próximas, né, a se tocar, né? E a corrente que vai passando aqui vai reduzindo ainda mais, né? Aí vamos imaginar que eu chego num VG igual a 3 volts. E aí ocorre
o estrangulamento do canal, né? Ou seja, não passa mais corrente, tá? O MOSFET, a gente diz que o JFET está off, ele está desligado, tá? Então, essa tensão aqui de 3 volts a gente chama de VGS off ou VGS de corte, tá? Então veja que ao contrário, aqui seria, entre aspas, né, o equivalente ao nosso VTH, só que agora é uma tensão que desliga o MOSFET, tá? Então esse estrangulamento aí do canal no outro MOSFET, desculpe, do JFET, no MOSFET você estrangulava o canal para ele funcionar como amplificador. Aqui o estrangulamento do canal é para você cortar o MOSFET, ou seja, o JFET, né, para você desligar ele, né? Ok? E aí a corrente, obviamente, nesse caso aqui vai ser nula, né? E a gente tem aqui, vou apagar aqui, tá? A fórmula do JFET, ela é a seguinte: o ID, a corrente ID dele é igual ao IDSS, a gente vai ver o que é esse IDSS, tá? 1 menos VGS por VGS de corte, tá? Lembrando que o VGS aqui, ele vai ser sempre uma tensão negativa e o VGS de corte negativa. Então vai ser menos com menos, vai cortar aqui os menos, tá? Vai ser sempre um menos alguma coisa, tá? A corrente de dreno sempre vai reduzindo até chegar no valor de VGS, quando o VGS chega em VGS de corte, que o que tem aqui no parênteses fica nulo, tá? Então a gente tem aí ID igual a zero. Tá? Então veja que a fórmula dele é uma fórmula quadrática, similar ao MOSFET. A gente vai ter um comportamento também similar, né, em quadrático do JFET em relação ao MOSFET. Tá? Então vamos colocar aqui a curva. Tá? Então a curva do nosso JFET é uma curva de parábola, né? Agora, a parábola nossa, ela toca o VGS, né, o eixo do VGS em VGS de corte, né? Então, que é o ponto em que ID é nulo aqui, né? E é claro que ela não existe, né, para cá, por isso que ela está pontilhada, a curva só existe para cá, né? A parábola só existe para o lado direito, né? Para o lado esquerdo, o MOSFET já desligou, tá? Então, ela só existe para cá. Existe... Se eu aumentar aqui o VGS, o ID sobe para cá, se eu colocar VGS positivo, sim, ele sobe, tá? Aqui ela continua para lá, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente o pessoal não trabalha muito com tensões VGS positivas, só negativas, tá? Como que eu caracterizo esse termo IDSS, tá? A gente faz o seguinte, a gente pega o MOSFET, tá? E conecta o gate e a fonte em zero, ou seja, eu coloco VGS igual a zero, né? E aí meço a corrente que passa aqui, ela vai ser o valor do IDSS. Então é assim que você chega nesse IDSS aqui, tá? Da fórmula. Quando você não tem o datasheet, a folha de dados do teu MOSFET, ou quando você quer caracterizar o IDSS exato daquele componente, tá? E o VGS de corte? O VGS de corte também você pode obter na prática, tá? Fazendo o seguinte, você vai aumentando a tensão no gate, né? A tensão negativa nele, até que a corrente aqui vá a zero, tá? E aí você tem o valor do VGS que faz a corrente igual a zero, vai ser o teu VGS de corte, vai ser quando você estrangula aí o teu MOSFET, né? Ou seja, as regiões de depleção se tocam, né? Do gate. Bom, mas tem alguns detalhes que a gente precisa, infelizmente, né, ter que trabalhar. O que acontece? O JFET, ele é um dispositivo que o fabricante tem uma dificuldade imensa de conseguir estabelecer um IDSS único e um VGS de corte único, tá? Então, na prática, ele vai te dar um IDSS mínimo e máximo, tá? Que vai ser bem diferente aqui os valores, né? A amplitude vai ser grande. E ele vai te dar um VGS aqui também de mínimo de corte e um máximo que também vão ter uma variação razoável, tá? Vou pegar um caso aqui meio extremo, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem o BF245
ele é um transistor bem popular, tá? Do tipo JFET. Mas ele também, talvez por ser mais popular e mais em conta, ele tem uma variação bem grande, né? O VGS off aqui, o mínimo é menos meio até menos 8 volts, tá? E aqui o IDSS, por exemplo, do BF245A, né? É 2 o mínimo, o miliamperes, a 6,5 miliamperes. Então é uma variação bem grande, em 3 vezes, né? Cerca de 3 vezes de variação. E aqui, aqui dá 4, 8 vezes, não é 16 vezes a variação de VGS, né? Então é bem grande, tá? É claro que na prática, assim você mede, não é uma variação tão grande, né? Mas o fabricante ele coloca aqui os máximos e mínimos que ele imagina que ninguém vai encontrar nada além disso aqui, tá? Porque se alguém encontra alguma coisa fora dessa especificação, um JFET ele pode até processar a empresa e tal, né? Ok? Então a gente tem que trabalhar com essa variação. Por isso, a polarização do transistor, tá? Ter circuitos que polarizem e compensem, né, essa grande dificuldade do fabricante ter esses parâmetros únicos, ela é muito importante para a gente. Tá? E é isso que a gente vai estudar nos próximos slides. Polarização é o circuito de polarização da porta, tá? Que basicamente você utiliza uma tensão VGG, tá? Para estabelecer a tensão VGS, né? E tem que ser uma tensão VGG negativa. Então a tensão VGS vai ser igual a menos a tensão VGG que você colocar na fonte, tá? E aí a tua corrente de dreno, né? Ela vai ser aí o IDSS, né, que multiplica 1 menos a tensão, aí vai ficar menos VGG, né, divididos por VGS de corte, tá, ao quadrado. Então aqui vai ficar dessa forma aqui, né, em geral a gente não vou colocar aqui vou deixar dessa maneira, né, menos VGG, tá? Lembrando que sempre a forma sempre vai ficar 1 menos alguma coisa, então essa divisão aqui sempre vai ser vai dar positiva a divisão de VGG por VGS de corte, tá? Então é direto aí a tensão VGG e estabelece o VGS de corte. Qual que é o problema disso? Vamos analisar do ponto de vista gráfico, fica melhor de enxergar, né? Então pense na curva mínima e na curva máxima que eu tenho aqui para o meu MOSFET, tá? Com IDSS máximo e VGS máximo de corte, aqui com VGS mínimo e o IDSS mínimo, tá? Na prática, essa equação aqui, ela está fazendo o quê? Se eu colocar ela aqui, ó, eu tenho qualquer corrente de ID dentro desse ponto em que VGS é igual a menos VGG, tá? Então eu vou ter aqui, se a gente observar, eu vou ter uma corrente aqui, ó, ID, tá? Aqui ID2, por exemplo, e aqui, se for no mínimo, eu vou ter uma outra corrente que vai ser um ID1, tá? E eu vou ter toda essa amplitude aqui, ó, de diferença entre as duas, tá? Que vai ser significativa. Então, essa polarização da porta, ela praticamente não faz não faz nenhuma compensação da questão da diferença aí de fabricação que a gente pode ter, né? Ou seja, dessa variação aí do VGS e do IDS que o JFET pode apresentar, tá? Então, ela é a forma mais simples, mas também a menos eficaz. Vamos ver um outro circuito que é um pouco melhor, né? Que tenta melhorar um pouco esse problema aí da variação, né? Da curva, né? Então, o circuito de autopolarização a gente utiliza uma resistência de gate para referência e um RS aí para o negativo referência da fonte, né? Como que a gente daí equaciona esse circuito? Então aqui a gente tem a tensão VGS, aí a gente tem que lembrar aqui, ó, que como ele é um diodo, né, polarizado reversamente, o gate aqui, a corrente dele, a gente vai considerar zero, tá? Igual no caso do MOSFET, tá? Então a queda de tensão que eu vou ter aqui no RG vai ser 0 vezes RG, que vai ser 0 volts, tá?
Então, se eu fosse fazer uma Kirchhoff aqui, uma, né, circular aqui, tá? Eu vou ver o quê? Que a tensão VRG deveria ser igual a VGS, tá? Mais RS e D, certo? Então, a tensão VRG é nula, né? Então, eu vou chegar à conclusão que a tensão VGS é igual a menos RS e D. Então, veja que faz todo sentido você colocar o RG aqui para referência, tá? Se você colocasse no VDD, tá? Você teria VDD igual a VGS mais RSD. E aí você teria VGS igual a VDD menos RSD, ou seja, você teria um VGS positivo. Aqui você vai ter VGS negativos. Tá? Então essa polarização, esse circuito é feito já para você ter, tá, uma tensão VGS negativa, que é, o parâmetro aí básico para o MOSFET, né? Para o JFET, desculpa. E então aí a corrente ID minha vai ser IDSS 1 menos RS e D sobre o VGS de corte, tudo ao quadrado. Então daí basta resolver essa equação e você encontra a corrente ID, né? Então eu vou aqui, ó, vamos pegar essa equação aqui, ó, e colocar ela em função de ID. Então essa equação em função de ID vai ficar 1 sobre RS que multiplica VGS. Então esse termo aqui, ele é o coeficiente angular, né, da reta. Ok? Então, se a gente fizer um gráfico e colocar aí as variações mínimas e máximas, tá? E aí colocar essa reta aqui, ó, ela tem, quando o VGS é zero, tá? E D é zero, então ela passa pela origem, tá? E ela tem inclinação 1 sobre RS. Tá? Então aqui eu estou colocando essa reta aqui, né? E aí a gente vê o seguinte, né? Se eu pegar e deslocar, ou colocar aqui os IDs correspondentes, né, para cada um dos casos aí piores, eu vou ter aqui um ID1 e um ID2, né? E aí eu já vou ter uma amplitude menor do que eu tinha antes, né? E se eu colocar, veja que se eu pegar essa reta e colocar ela numa inclinação menor, tá? O que vai acontecer? A diferença que eu tenho aqui, ó, reduz, né? Dá para ver claramente essa flechinha com aquela lá, né? Porque essa inclinação aqui ela é menor, né? E você reduz aí a diferença que tem de uma curva para outra, tá? E se eu tenho inclinação menor, o que eu tenho que aumentar no meu circuito? Eu tenho que aumentar o RS para fazer com que essa inclinação seja reduzida, tá? Então o RS aqui ele é fundamental. Quanto maior o RS, tá? Menor a inclinação, mais o teu circuito vai ter uma corrente de D que vai ter um valor bem mais próximo, onde, assim, do que você projetou, né? Mesmo os parâmetros do MOSFET, do JFET variando bastante, tá? Então o RS aí ele controla essa a estabilidade na polarização. Estágio autopolarizado, que a tensão VGS ela é setada pelo RSD. Qual que é o problema disso, né? O problema é que se você tentar fazer um RS muito elevado, tá? Você vai ter que utilizar correntes de dreno mais baixas, né? Porque senão a multiplicação dos dois pode ultrapassar a tensão de corte, do VGS de corte, né? Então, para resolver isso, você pode utilizar uma polarização por divisor de tensão, tá? Que aí você consegue estabelecer VGS de outra maneira. Vamos ver como. Então aqui eu tenho a minha tensão VGS, tá? E agora aqui, como a corrente é zero, né, a tensão aqui do divisor de tensão é que vai estabelecer a tensão no resistor R2, né? Então vou chamar aqui de VR2, né? E se eu percorrer essa malha aqui, né, que eu tenho a corrente do dreno, eu vou ter que a tensão VR2, tá? Tem que ser igual a VGS menos RS e D. Tá? Então, isolando o VGS aqui, eu vou ter que VGS,
tá, tem que ser igual a VR2 menos RSID. Tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, né? A tensão VR2 ela precisa ser menor que RSD, tá? Por quê? Para que é de negativo VGS, né? Então aqui eu vou colocar aqui VR2 tem que ser menor que RSID, tá? Para garantir aí um VGS negativo. Ok? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá? Para garantir uma tensão negativa para VGS, tá? E aqui a vantagem, a gente vai ver, né, que aqui se eu escolher um RS muito alto, ainda eu consigo, com o VR2 aqui, compensar ele, né? Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Então a corrente de dreno, ela vai ser IDSS 1 menos, tá? E aqui vai ser VR2, tá? Menos RSID por VGS de corte. Tá? Lembrando que para resolver isso aqui você vai ter que usar, né, vai ser um polinômio de segundo grau, vai ter que usar a fórmula de Bhaskara ou a calculadora. Tá? Lembrando que a tensão VR2 é simplesmente o divisor entre R2, R1 mais R2 vezes VDD. Tá? Então, vamos ver como é que fica de forma gráfica essa nossa polarização, tá? Lembrando que aqui, ó, se eu isolar a corrente ID, vou colocar em vermelho para ficar igual, tá? ID vai ser o que? Passando para o lado esquerdo, vai ser VR2, né? Vou colocar VR2 menos 1 sobre RS VGS e o VR2 também fica dividido por RS, tá? Então, a fórmula de ID do circuito é essa aqui, tá? Então, fazendo aqui o gráfico, eu vou ter aqui, ó, nessa equação de ID, vou colocar em outra cor, quando a minha tensão, quando a minha corrente ID aqui é zero, né? O que vai acontecer? VGS é igual a VR2, tá? Então ela cruza aqui, né, o ponto VR2, tá? E ela sobe com inclinação menos 1 por RS. Então é a mesma inclinação do circuito anterior, tá? E aqui, ó, só que a gente consegue fazer inclinações menores, tá? E vejam aqui que aqui, ó, as nossas correntes ID1 e ID2 vão ter uma variação razoavelmente pequena, né? Aqui, né, a vantagem é que eu posso, por exemplo, escolher um RS, tá, maior, se eu aumentar bastante o meu RS para diminuir essa inclinação, tá, de forma a diminuir essa amplitude aqui, do ID1 e ID2, tá, eu consigo aqui, ó, fazer com que essa tensão, né, se aqui, por exemplo, ultrapassar o VGS de corte, tá, eu tenho o VR2 aqui subtraindo. Então a grande vantagem é esse VR2. Então eu posso, né, eu tenho uma faixa de valores de RS maiores para eu trabalhar. Tá? Então essa polarização ela permite que eu use inclinações mais baixas, ou seja, valores de RS menores, maiores, desculpe, tá? E com isso eu consigo estabilizar ainda mais a polarização, ou seja, eu consigo trazer meu ID para um valor que varie muito pouco, mesmo com o JFET apresentando uma grande variação dos parâmetros dele. Esse circuito que a gente viu aqui de polarização que é o mais efetivo, num exemplo prático, né? Então a gente tem aqui um transistor que vou usar os dados típicos aqui do BF245A, tá? Que ele me diz o seguinte, que o VGS de corte típico é menos 2 volts e o IDSS é 4 mA, né? Lembra que ele pode variar
o VGS é até menos 8, né, e menos meio, né, e o IDSS é de 2 a 6,5, né, miliamperes, tá? A gente está usando o valor médio, vamos dizer assim, né, o típico, vamos dizer, que é mais encontrado, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui, né, é lembrar o seguinte: a corrente no gate é zero, tá? Então, eu posso aplicar as regras do divisor de tensão para R1 e R2, tá? E aí eu vou encontrar a tensão VGS aqui, né? De que maneira, né? Aplico Kirchhoff aqui, né? A somatória dessas tensões tem que ser igual a zero. Aí eu vou ver o seguinte, né? A tensão VR2 tem que ser igual à tensão VGS, tá? Mais a tensão que eu tenho no RS, que é RS vezes ID, né? Porque eu tenho ID circulando aqui no RS. Tá? Então a minha tensão VGS ela vai ser igual a VR2, tá? Menos RS ID. A tensão VR2 eu posso obter aí facilmente do divisor de tensão, né? Que é R2 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão de 30 volts, ou seja, vai dar 1 mega divididos por 1 mais 2 mega vezes 30, né? Isso aqui dá 1/3 vezes 30, eu tenho 10 volts de VR2. Então a tensão VGS vai ser 10 menos o RS 5K e D. Ok? Então esse é o VGS. Aí a gente coloca na equação do ID, ID igual a IDSS. O IDSS, bom, vamos colocar a equação aqui inteira, né? IDSS, tá? Que multiplica 1 menos VGS por VGS de corte ao quadrado, né? Então, substituindo pelos valores numéricos, IDSS é 4 mili, 1 menos o VGS é 10 menos 5K ID, e o VGS de corte é menos 2 volts. Tá? Vou passar esse 4 mili dividindo o ID, 1 sobre 4 mili é 250. Então aqui vou ter 250 ID, é igual a 1. Esse menos do menos 2 aqui eu vou cortar, vai ficar mais. Tá? 2 divididos por 10 é 5 e 2 divididos por 5 é 2,5. Né? Então aqui vai dar 5, tá? Menos 2,5K ID, né? Ao quadrado. Então aqui, isso aqui dá 6, né? Então se eu fizer ao quadrado, eu vou ter 36, né? Menos, aí 2 vezes 6, 2 vezes 2,5 dá 5, 5 vezes 6 dá 30. Então vou ter menos 30K e D. 2,5 vezes 2,5K vai dar 6,25, né? Aí vai ficar K vezes cada mega, né? E D ao quadrado. Então, colocando essa equação aqui, 6,25 mega e D. Aqui eu passo 250 subtraindo 30K, tá? Então vai ficar menos 30,25K e D. E mais 36, isso aqui é igual a zero. Então daí aqui eu tenho que achar as duas respostas de ID, né? Que aqui a gente vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Você vai achar duas correntes de ID, e aí essas duas correntes de ID você vai ter que calcular aqui na fórmula para achar os VGS, tá? E vai ter um VGS que vai ser menor que menos 2 volts, né? Ou seja, sei lá, menos 3, menos 4 volts, que aí você vai desprezar e esse vai indicar que a corrente relativa a ele está incorreta, tá? Então, a corrente que vai dar o valor correto, não vamos fazer aqui para não demorar muito, né? Vai ser 2,1 miliamperes, tá? E isso aqui equivale a um VGS, tá? De menos 0,55 volts. Tá? Então, esse é o resultado aqui da análise matemática do circuito. Tá? Mas, a gente sabe que
ele pode, por exemplo, o VGS de corte dele pode chegar a menos 8 volts, tá? E o IDSS pode chegar a 6,5 mA, é o que o fabricante fala, que são os valores máximos, tá? E aí o que acontece aqui, tá? A gente pode recalcular para esses valores máximos. E a gente vai ver que o nosso ID, se vocês recalcularem, vai dar 2,6 mili, então vai ter uma variação de meio miliampere, tá? E o VGS vai ser menos 2,95, então praticamente 3 volts, tá? Então, esse aqui seria o resultado que a gente teria, tá, para o pior caso, vamos dizer assim, com os maiores valores de VGS e DSS, tá? É claro que, se eu quiser, eu posso aumentar mais esse RS para tentar minimizar ainda mais esses valores aqui, tá? Vamos ver como é que fica a análise gráfica desse circuito, de forma numérica, né? A gente vai fazer a análise gráfica, tá ela aqui, né? Então aqui está a equação do circuito, né, que está em laranja. A tensão 10 volts é a tensão que a gente tem no VR2, né? Aqui está a curva do MOSFET. Essa aqui seria a curva para quem a gente calculou no início, tá? Que ela deu uma corrente de 2,1 mA e um VGS de 0,55 negativo, tá? Esses são os valores típicos, os valores médios aí do MOSFET, né? E aqui seriam os valores máximos que a gente pode encontrar, menos 8, VGS e 6,5. Tá? E aí se a gente estende essa curva, essa reta, né, a gente vai encontrar aqui menos 3 volts e o ponto de 2,6 mili. Tá? Então aqui só para mostrar um exemplo numérico, né, como é que fica, tá, essa resposta gráfica. Né? Em alguns, antigamente até o pessoal pegava essa curva aqui, né, a máxima e a mínima, e plotava ela num papel milimetrado, né, e fazia como gabarito, e aí você só pegava a equação ali do VGS em função do R2 e fazia a reta, né? E aí você via onde cruzava no teu gabarito, era um gabarito todo milimetrado, né? E você achava a solução, aí não precisava fazer conta lá de polinômio ao quadrado, nada, né? Então era bem interessante, né? Antigamente, mais por causa das calculadoras, né? Que demorava muito fazer a fórmula de Bhaskara, então, e não tinha calculadoras que faziam contas aí como hoje direto, né? Então o pessoal fazia muito isso, né? Mas é importante vocês conhecerem a curva aqui para entender, né, como que você pode projetar de forma a deixar o circuito mais estável possível. Outra maneira da gente polarizar e aí, obviamente, ter uma estabilidade total, né, é quando você tem uma polarização por fonte de corrente. No caso aqui, o transistor Q2, tá, o transistor bipolar, está funcionando como uma fonte de corrente, tá, que vai estabelecer a corrente do dreno do transistor J1. Tá? Lembrando aí o seguinte, né, como que o transistor aqui Q2 fornece, né, através da fonte de tensão negativa, tá? Isso aqui, ó, é como se fosse esse circuito aqui, ó, tá? Aqui é a tensão VEE. É a mesma coisa desse desenho que está em laranja, tá? Então, esse circuito aqui, ó, a gente está estabelecendo a corrente do emissor do transistor. De que forma? A corrente IE é a tensão VEE menos a tensão base emissor do transistor, divididos pela resistência RE. Tá? Então, se você escolher um VE bem alto, né, se o VE for muito maior que VBE, tá, você pode arbitrar um valor qualquer para VBE aí entre 0,7 e 0,8 volts. Né? Normalmente o pessoal coloca aqui 0,65 a 0,75 volts. Porque se o VE for muito alto, tá, a diferença dele com o VBE, se o VBE for 0,65 ou 0,75, vai ser pequena essa subtração e não vai mudar muito a corrente do emissor. Então você, na verdade, estabelece a corrente do emissor e a corrente do coletor vai ser muito próxima da corrente do emissor, né? Então, aí é que vai ser igual à corrente do dreno do J1. Tá? Então, o transistor Q2 funciona
né, como uma fonte de corrente para polarizar. E aí não importa se o MOSFET tiver IDSS 6 ou 1, tá? A corrente dele vai ser estabelecida pelo transistor aí, Q2, né? Então ele funciona como uma fonte de corrente, né? E a gente daí, se a gente fizer o gráfico dele, né, a gente vai ver o quê? Que o valor da fonte de corrente I aqui, ó, né, se a gente fizer o gráfico agora, a gente vai ter uma inclinação zero, né? Ou seja, não importa a variação que você tenha, a corrente que você vai ter vai ser sempre a mesma, né? Então, a corrente aqui que vai produzir o VGS, é meio estranho, mas vai produzir um VGS equivalente à corrente que o Q2 estabelecer, né? Então é um circuito bem interessante aí, né? É claro que você tem que usar alimentação simétrica, né? Essa é a desvantagem. A alimentação simétrica, você tem que ter duas fontes de alimentação, que nem sempre está disponível em muitos casos, tá? E agora falta a gente falar sobre a transcondutância e o modelo de pequenos sinais do JFET. A transcondutância é sempre a mesma definição, ela é a derivada da corrente, né, pela tensão de controle. No caso aqui é a corrente de dreno pela tensão VGS, né? Então se a gente fizer a derivada, vai aparecer esse 2 aqui, vai passar multiplicando, né? E aí o que está em parênteses vai ficar não mais elevado ao quadrado, vai ficar elevado a 1, né? Então, e o VGS aqui de corte, né, o menos VGS de corte, tá? Quando se fizer a derivada, ele vai aparecer aqui sobre o IDSS, né, multiplicando. Tá? Então, esse é o resultado aí da derivada. Então, o GM vai ser menos 2 IDSS VGS de corte. Tá? Cuidado que esse menos aqui, ó, como o VGS de corte é negativo, ele vai cancelar esse menos. Tá? Não existe transcondutância negativa. Tá? Em geral, aqui chamado esse termo aqui também de GM0, tá? O pessoal chama esse termo todo aqui de GM0. Tá? Só uma nomenclatura, tá? Para mim, acho que não faz muito sentido, mas alguns utilizam esse termo aí, tá? E o modelo de pequenos sinais do JFET é exatamente igual ao modelo de pequenos sinais do MOSFET. Então, você tem a fonte de corrente GMV1, você tem a tensão V1 aqui, não tem resistência nenhuma entre gate e fonte, ou seja, a resistência é infinita, né, ou melhor dizendo, e tem um RO aí também que ele tem um efeito de modulação aí de canal similar à modulação de canal, tá? Em geral, o pessoal nem utiliza o RO no JFET na maior parte dos casos, tá? É só utilizado aí só com a fonte de corrente, né, e a tensão V1. Pode funcionar como amplificador, tá? Ele vai funcionar da mesma forma como a gente viu lá no MOSFET. Então a gente vai ter amplificador fonte comum, vai ter amplificador porta comum, amplificador dreno comum, tá? Então se eu colocar aqui uma tensão de entrada, né, no gate dele e tirar a tensão de saída no dreno, eu vou ter um amplificador fonte comum. O circuito de polarização, né, é o mesmo aqui que a gente viu lá, que polarização por divisor de tensão, né? E se eu fizer o equivalente de pequenos sinais, nem vou colocar o equivalente do MOSFET aqui, ó. Eu vou ver o seguinte, ó. Esse circuito tem um RS, um RD, tá? R1 e R2. E como o equivalente de pequenos sinais dele é igual ao do MOSFET, eu posso usar as mesmas fórmulas, os mesmos resultados que eu encontrei lá do MOSFET, ó. E no MOSFET eu sei que esse circuito que está aqui é o fonte comum com degeneração. E eu sei que o ganho dele é menos RD, RS mais 1 sobre GM. Tá? Então aqui não vai ser diferente. Ó, a tensão VIN está sendo aplicada diretamente no gate. Então R1 e R2 não modificam o ganho. Né? Então o ganho desse circuito vai ser menos RD, tá? RS mais 1 sobre GM. Né? O que vai mudar aí é a resistência de entrada, tá? Que como aqui ela é infinita, né? Do fonte comum com degeneração, como eu tenho R1 com R2, ela vai ser R1 paralelo com R2, né? E a resistência aí de saída vai ser o RD, tá? A gente não está considerando a modulação, o efeito aí equivalente da modulação de canal no JFET, tá? Então a gente tem
é bem fácil para calcular, tá? Na verdade, o JFET, na hora que você transporta ele para pequenos sinais, você vai usar toda a teoria lá do MOSFET, tá? Para encontrar o ganho, resistência de entrada e resistência de saída, tá? Então a gente não vai repetir toda aquela análise, que seria a mesma coisa que a gente já fez antes, tá? Então você já tem toda a base, tá? Para fazer qualquer tipo de amplificador com o JFET, né? Então a única diferença dele é a questão da polarização e a operação dele, né? Uma vez polarizado, tá? Você trabalha ele como amplificador da mesma forma como você trabalhou lá no MOSFET. Ok, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar do JFET. Tem muito mais informações, né, sobre esse transistor, mas é uma introdução a ele, né? Essa parte não tem no livro do Hazav, tá? Mas é um transistor que a gente julga importante que vocês aprendam também. Ele tem no livro do Malvino, né? Do Albert Malvino aqui, né? E ele é o livro Eletrônica, o volume 1, tá? Ele tem disponível lá na minha biblioteca online. Então vocês podem acessar e ler, né? E talvez ver outros exemplos e se aprofundar mais se desejar, tá?